É sobre isso mesmo que eu vou falar aqui neste vídeo. Você já ouviu falar? Alguém já te explicou? Primeiro, seja bem-vindo ao canal, Enug. Obrigado por estar aqui. E hoje nós vamos falar qual é a diferença de pastor para apóstolo e bispo para presbítero. Está preparado? Você já ouviu falar? Você tem alguma informação sobre isso? Se tem, deixe aqui nos comentários. Primeiro, já vai deixando o seu like, se inscrevendo no canal se você ainda não é inscrito e se você quiser também. Então, em primeiro lugar, eu quero falar o que? Eu não estou fazendo este vídeo para poder apresentar que só eu penso correto, é desse jeito, acabou a história. Não é assim. Cada pessoa tem a sua interpretação e eu acredito que este vídeo vai ajudar muita gente. Ah, Inug, então o que você quer dizer? Eu vou falar para vocês o que eu tenho aprendido, o que eu acredito ser o correto. Mas eu respeito todas as opiniões. Eu respeito o que cada um pensa, porque ninguém é obrigado a pensar como o outro pensa, não é assim? Então, eu vou passar para vocês a interpretação que eu tenho, que eu acredito ser a correta, tá bom? Mas aqui está falando uma pessoa que só quer o bem, que só quer a união do povo de Deus, porque Deus vai buscar uma igreja, não são várias igrejas. Existem várias denominações, mas o Cristo é só um. Não se esqueçam disto. Então, aqui já deixando claro, eu quero ler a palavra de Deus com você em João capítulo 10 e versículo 11. Muito conhecido esse versículo. E já vou falar qual é a diferença de pastor para apóstolo. Porque para muita gente, um é assim, outro é assim. Então eu quero deixar bem claro aqui para você. E também, se você quiser colocar aí nos comentários de qual igreja você é, qual a denominação, se você acredita ou não em Deus, se você acredita ou não. E ainda tem curiosidade, pode deixar aqui no comentário, tá bom? Então aqui, ó, primeiro passo, eu quero falar que existe diferença sim, porque dependendo da igreja, da denominação, porque tem a igreja protestante, tem as igrejas tradicionais, tem as igrejas neopentecostais e tem outras igrejas que também professam o mesmo Cristo, mas cada um tem as suas, como eu posso dizer, para ficar mais claro, doutrina. Porque nem toda doutrina que tem em uma igreja é a doutrina de Deus. Tem igreja que fica mais focada na palavra de Deus, outras não. Então, eu não quero entrar em questão sobre isso aqui. Mas eu quero deixar bem claro que o maior pastor é Cristo. Como, Enug? O que você quer dizer? Por que eu quero falar? Eu vou falar tudo baseado na palavra de Deus, gente. Aqui, ó, em João, capítulo 10, versículo 11. Leia comigo aí se você quiser. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Aí mais para frente, lá no versículo 14, unido ao 15, diz assim: Eu sou o bom pastor. Assim como o Pai me conhece e eu conheço o Pai, assim também conheço as minhas ovelhas. E elas me conhecem. E estou pronto para. Uma moto passando, gente. E estou pronto para morrer por elas. Ou seja, aqui bem claro, em João capítulo 10, versículo 11, que eu li para vocês, e 14, 15 mais para frente, que diz o quê? Que o próprio Jesus ele está se declarando pastor. Enug, então quer dizer que apóstolo é menos. Gente, não, Deus, o propósito dele é que o evangelho seja pregado. Que você fale do amor de Cristo sem querer ser melhor. Até o próprio Jesus disse: o que quer ser o primeiro, seja o último. O que quer ser o mais importante, que sirva. Ou seja, não é questão de mérito, é questão de Deus ter escolhido cada pessoa para cada trabalho aqui na Terra. Não se esqueça disso. Então, Enu, o que você está querendo dizer? Sim, gente. Se o próprio Jesus, pensa comigo, ele é o quê? O nosso pastor. Pastor, pensa comigo, pastor. Então, se ele é nosso pastor, ele teve o quê? No começo, depois que ele foi batizado, com 30 anos, que ele começou
o propósito que ele veio aqui à Terra era o quê? Pregar o reino de Deus, anunciar as boas novas, o Evangelho. Então, o que ele teve que fazer? Falar do amor de Deus. Ele era o próprio Deus, 100% homem, 100% Deus. Ou seja, ele estava aqui na Terra sendo homem, sendo Deus. Mas ele não abusou, ele não usou o poder dele de Deus aqui na Terra também. Então ele era 100% divino, 100% humano, 100% humano, 100% divino. Então, não vou explicar muito esse lado, porque o propósito é esse agora. Então, se ele é o nosso pastor, como diz também, né? Lá em Salmo, o Senhor é meu pastor, nada me faltará, dependendo da versão e nada me faltará, que Davi escreveu. Então, assim, o que tem que muita gente às vezes não fala? E eu acredito que isso é muito importante falar. E vou falar uma coisa que já era para mim ter já feito há muito tempo, que muita gente, muita igreja acha que é melhor, acha que aquele líder está sobre o outro, você tem que... Ele fala, você obedece, e muita gente às vezes usa a palavra de Deus para falar que foi Deus e não foi. E tem coisa que é uma bagunça, é uma vergonha, é verdade. Então aqui eu quero deixar bem claro que Jesus ele é o nosso pastor, e quando ele começou o trabalho dele aqui na Terra, ele teve o quê? Seguidores. Dos seguidores, que eram muitos, ele fez o quê? Escolheu discípulos. Discípulos, não esqueça isso. Jesus, pastor, teve seguidores, de seguidores, discípulos. E depois, o que ele fez? Depois que ele foi para o céu, os discípulos, eles se tornaram o quê? Apóstolos. Porque para ser apóstolo, você, na época, e o correto, para você ser chamado de apóstolo, você deveria ter caminhado com Jesus, com seu mestre, você deveria ter testemunhado. Então, assim, os 12 apóstolos, eles tinham esse nome porque eles foram testemunhas de Jesus. Então, antes eles eram seguidores, escolhidos por Jesus, depois se tornaram discípulos e depois que Jesus foi para o céu, eles se tornaram apóstolos. Então, aqui eu quero deixar bem claro para você, já vou deixar o significado de apóstolo, já vou te adiantando que apóstolo significa mensageiro, tá bom? Isso é a igreja primitiva. Não estou querendo desmerecer nenhuma religião, nenhuma denominação aqui. Eu só estou falando porque eu vejo igrejas, já participei de igrejas, que coloca como um é inferior, o outro é mais importante. E não é assim. É a verdade. É pastor primeiro, depois apóstolo. Porque então quer dizer que os discípulos que se tornaram apóstolos, eles eram maiores do que Jesus Cristo? Não, não é assim. Jesus é o pastor, então o pastor, depois o apóstolo, que é o mensageiro, que também podemos até dizer missionário, ou seja, o que que o mensageiro faz? Ele viaja, ele vai anunciar as boas novas. Então aqui eu vou ler para vocês, aqui nesse vocabulário, que eu quero deixar bem claro, para vocês saberem, e eu acho muito importante compartilhar isso com vocês. Apóstolo. Cada um dos 12 homens que Jesus escolheu para serem seus seguidores e para lançarem as bases da igreja. Apóstolo quer dizer mensageiro, isto é, aquele que é enviado para anunciar a mensagem de Deus. E tem referências aqui. Depois você pode ler Romanos 1, e outras e mais referências. Depois você pode pesquisar, fazer sua parte aí. E aí eu vou ler para vocês aqui Romanos 1 para você ver do que se trata. Capítulo 1 de Romanos, versículo 1. A boa notícia para todos. Eu, Paulo, servo de Cristo Jesus, escrevo esta carta. Deus me chamou e me separou para ser seu apóstolo, a fim de que eu anunciasse a boa notícia do evangelho de Deus. Ou seja, e Paulo nem andou com Jesus. Ou seja, claro, ele andou com Jesus no sentido da revelação que ele teve quando estava indo para Damasco, caiu do cavalo, ficou 3 dias sem poder enxergar e depois voltou a enxergar a verdade. Então, para você ver como é sério, tem coisa que não é como o homem pensa. Depois você pode estudar mais sobre isso se quiser também. Eu só quero deixar bem clara a diferença aqui.
E aqui eu também separei para vocês agora a diferença de bispo para presbítero. Igual muita gente classifica. Ah, é apóstolo primeiro. Não, é bispo primeiro. Não, é pastor primeiro. Não, é bispo primeiro, depois apóstolo, depois pastor. Vamos de acordo com como Jesus veio na Terra? Vamos se ligar para isso, se atentar para isso? O nosso pastor é Jesus Cristo. Cada igreja faz de acordo com o que acredita. Não sou eu quem vou julgar. Mas estou querendo dizer aqui que muita gente não tem coragem de falar isso porque é a verdade. Jesus é pastor, depois vem o apóstolo e depois vem presbítero, que é o bispo. Dependendo da igreja, fala com a linguagem diferente. Eu só quero deixar bem claro isso aqui. Então eu vou ler aqui para vocês, bispo. Nome dado aos dirigentes das igrejas cristãs. Eles se dedicavam ao ensino da doutrina e à pregação do evangelho. A palavra grega episcopos, que é traduzida por bispo, quer dizer supervisor ou superintendente. Nos tempos apostólicos, o bispo cuidava de uma igreja local e era também chamado de presbítero. E aí, eu vou ler com você agora aqui na referência de Tito 1, capítulo 1 e versículo do 5 ao 9. Cadê eu? Eu separei tudo para vocês. Espera aí, gente. Muita coisa separada. Aqui, ó. Tito 1, do versículo 5. Não vou ler tudo, tá? Responsabilidades dos dirigentes da igreja. Prestem atenção, é muito importante. Eu o deixei na ilha de Creta para que você pusesse em ordem o que ainda faltava fazer e para nomear em cada cidade os presbíteros das igrejas. E aí depois tem as ordens. Eu só quis deixar aqui, mas o capítulo você pode ler depois, os versículos. Então, o que eu quero dizer aqui, com referências baseadas na Bíblia, eu estou falando, gente, não é porque, pela graça de Deus, eu fiz bacharelado em teologia e fiz pós também, que eu vou ficar aqui falando isso. Não, isso eu já acreditava, eu já tinha isso em mente, para você ver quanto tempo já faz, muito tempo, para poder falar isso para a igreja. Não é porque eu estudei que eu estou vindo aqui falar isso para vocês. Antes mesmo, eu já tinha isso em mente, já acreditava assim, que muita gente fala que é isso primeiro, depois é isso, e eu não acredito assim. Isso é o que eu acredito, e se Deus quiser, eu quero passar para as pessoas, porque muita gente às vezes fala que é aqui e não é aqui, é aqui. Então, lembre, o nosso pastor é Jesus Cristo. Ele próprio foi quem disse isso. Depois você volta lá em João 10, 11, que ele próprio fala, se declara isso, e lembra que os apóstolos que nós gostamos muito, que ajudou bastante a palavra de Deus chegar até nós hoje, eles eram antes seguidores, que depois foram chamados de discípulos, que depois se tornaram apóstolos, testemunhas, mensageiros de Jesus Cristo aqui na terra. Então, apóstolo é mensageiro. O primeiro vem pastor, depois apóstolo. Os apóstolos fundaram muitas igrejas, mas quem foi o pastor que deu direção para eles? Jesus Cristo. Então, pastor primeiro, apóstolo, presbítero, que também é bispo. Cada um tem a sua parte na igreja. Sim, ninguém é melhor que ninguém, mas cada um foi chamado para uma coisa. Agora, não use autoridade, o chamado de Deus na sua vida é para você querer mandar nas pessoas e fazer o que não se deve, porque é muito triste. E eu acredito que esse vídeo ficou claro para você. Se não ficou também, depois você se aprofunda mais, aprende mais, mas fique bem claro que primeiro é o pastor. Jesus é o pastor. João 10, 11. Ele é o bom pastor. Depois vem o apóstolo, que é mensageiro, que viaja falando a palavra de Deus, pode abrir igrejas também. E também ele em outras palavras, pode também ser um missionário.
Não se esqueça disso. Isso é muito importante. Espero que você, se não sabia, fique sabendo agora. E não estou falando isso aqui para você agora desrespeitar o seu líder, nem tem nada a ver uma coisa com a outra. Eu só estou deixando isso bem claro. E cada denominação tem a sua hierarquia, vamos dizer assim, mas primeiro, mais claro do que qualquer pessoa, até quem não acredita em Deus sabe, se for na Bíblia, Jesus é o pastor. Então quem vem primeiro é o pastor, depois vem o quê? Os apóstolos, depois os presbíteros e depois, aí, dependendo da linguagem da igreja, vai falar bispo, que também é presbítero. Então, compartilhe este vídeo com quem às vezes tinha essa dificuldade de entender qual é a diferença, quem é mais importante, se é assim. Dependendo da igreja, às vezes é primeiro é apóstolo, dependendo da igreja, primeiro é pastor. Não esqueça disso, tá? Mas biblicamente, ei, buzina. Mas biblicamente é pastor, apóstolo, bispo ou presbítero. Não se esqueça disto. Eu acredito que este vídeo sanou algumas dúvidas que você tinha. Deixe seu comentário aqui se você quiser falar alguma coisa. Compartilhe este vídeo e te espero em nosso próximo. Tchau!